por conta dos patrocínios, na verdade, né, as propagandas que os influenciadores fazem, né, de jogos de azar, enfim. Mas esse é um tema muito antigo, né? É uma coisa que está na sociedade há muito tempo. Então, assim, para a psicologia, de forma muito abstrata, né, olhando bem de fora, a gente vê qualquer vício é a mesma coisa, não importa se é em comida, né, se é em droga, se é em jogo. Eles têm o mesmo funcionamento que é o comportamento compulsivo. Então, a pessoa não consegue parar de fazer aquilo ali. Então, age no mesmo lugar do cérebro. Então, o vício em açúcar, o vício em jogos, enfim. Então, não vai ser diferente do modo como a gente vai pensar as compulsões e os vícios dentro da psicologia. O jogo de azar é só mais uma forma desse comportamento compulsivo se apresentar, né, no corpo humano. E a área não, né, o neurotransmissor que está responsável por essas compulsões, né, que a falta dele causa essas compulsões, é a dopamina, né, que é uma substânciazinha, um neurotransmissor que é liberado no cérebro e é conhecido como uma substância do prazer e da recompensa. Então, quanto mais rápida é liberada essa substância, mais a gente quer, né, que essa substância seja liberada cada vez mais. E aí a gente tem procurado, diante da falta de propósito mesmo, né, a gente vê muito isso no mundo contemporâneo, a gente tem procurado por liberações de dopamina, desse neurotransmissor, de formas cada vez mais rápidas. Então, a gente não quer mais esperar. Então, o jogo libera rapidamente a dopamina, né? A gente vai cada vez procurar por essa liberação. Então, o açúcar, então uma pessoa que tem compulsão por doce, então o doce, você come o doce e rapidamente é liberada uma quantidade de dopamina. Então, a gente procura, na verdade, a liberação de dopamina, que é essa substância do prazer no cérebro, cada vez mais alta, mais rápida. Um fato curioso é que os homens, quando a gente fala do vício exclusivo de comportamento, do comportamento de jogos de azar, a gente encontra a maioria, os homens são mais viciados em jogos de azar. Assim, a diferença entre homens e mulheres que jogam não é muito grande. A diferença entre quem joga, mas quem vicia, os homens viciam mais. Isso não é novidade para a gente na psicologia, porque a gente também tem o dado que os homens se matam mais, né? Os homens cometem mais suicídio. Então, mostra a fragilidade de como os homens se colocam no mundo hoje. Por exemplo, com a insegurança. Então, geralmente são corpos muito inseguros, né? Que não conseguem ver propósito, que não se acham bons o suficientes e vão procurar no jogo essa liberação de dopamina mais rápida, porque na vida está muito difícil achar pontos de prazer. Né? Então, os homens vão viciar mais. Então, é recorrente na clínica, por exemplo, eu recebo muitas mulheres, né, que são esposas ou namoradas preocupadas com os companheiros que estão viciados em jogos e devendo muito. Né? Já acompanhei vários casos de mulheres que vim aqui porque eu não sei o que fazer, não sei como ajudar, né? Porque o meu companheiro está viciado. Então, ambos, homens e mulheres, jogam, mas os homens viciam mais, principalmente em jogos de risco, né? Samira, entre jogar e viciar, qual é esse caminho? Qual é essa diferença? Inclusive, alguns psicólogos, especialistas, neurocientistas na área, né, eles dizem que tem uma diferença quando você percebe, por exemplo, você jogou ali, você começa... Muita gente pensa assim, não, eu joguei R$10, R$20, né? Comecei aqui pouquinho e tal. Só que o perigo está aí. Né? Quando você tem essa liberação de dopamina, então você vai querer repetir essa liberação. Então, o vício vai estar ligado diretamente à liberação de dopamina. O que isso quer dizer? Se na sua vida estiver faltando prazer, se na sua vida estiver com poucos pontos de prazer, então você vai procurar cada vez mais uma liberação de dopamina rápida. Então, de jogar para viciar, vai depender de como anda a sua vida hoje. Então, se você percebe que na sua vida não tem pontos de prazer, você não está feliz, o jogo é um perigo. Porque para quem isso serve para tudo, para droga. Então, você só vai viciar em algo, de fato, se você tiver com a carência de dopamina. O que é a carência de dopamina? A falta de prazer na vida.
Muito bem. Ô, Samira, e na verdade a família e os amigos podem ajudar? E tem cura também, o vício? Olha, a gente fala de controle, né? Depois que a pessoa adquire, por exemplo, se a gente pensa o vício em açúcar que causa obesidade hoje. Os médicos vão falar de forma muito clara, por exemplo, que a obesidade é uma doença que é provocada por esse vício, geralmente, né? Por tantas outras coisas emocionais que vão acabar na compulsão, no vício em comida. E depois que você adquire esse comportamento, é muito difícil de você anular completamente esse comportamento. Então, você vai ter uma vida de controle. Então, você vai controlar esse comportamento. Então, você vai lidar o tempo inteiro, né, com a questão de não ceder a isso, ou então procurar liberações de dopamina que demorem mais tempo. Né? Então, é como uma pessoa que faz tratamento mesmo para álcool e outras drogas. Né? A gente não diz que existe uma pessoa que é ex-alcoólatra, né? Alcoolista, que a gente chama hoje, que é ex-alcoolista. Ela é alcoolista e ela vai tratar até morrer. Ela consegue se livrar do vício sozinha ou controlar esse vício ou precisa de um acompanhamento? Olha, o vício geralmente é muito difícil que a pessoa, né, considerada como uma doença mesmo, uma questão patológica, é muito difícil que você consiga se livrar sozinho disso, né? Pode até ter casos que a pessoa consiga, a depender de algumas estruturas familiares, né, de como ela se coloca, da educação que ela teve, mas é muito mais seguro você fazer um tratamento acompanhado, né? Psicólogo, psiquiatra. Evangelista, você rapidamente. Sobre a questão do vício em baralho. Eu conheço pessoas que perdeu a casa na aposta do jogo. Isso pode acontecer? Como é que é a questão do baralho, que muitas pessoas são viciadas? É a mesma coisa, né? Jogo eletrônico, de tabuleiro, de mesa, qualquer jogo, né? Cassino, vai agir nessa mesma área do cérebro que é essa liberação de dopamina. Então a pessoa ela vai perdendo o controle, né? Ela vai apostando, e quando ela vê, ela não tem mais controle do que está acontecendo. Então ela aposta a casa, ela aposta dinheiro que ela não tem, né? Pede emprestado, vai se endividando. Então é sempre ligada a essa falta de prazer na vida. Então as pessoas, né, têm que estarem atentas a essa questão de como está essa vida, né? O que está faltando aí de prazer? Que insegurança é essa, né, que está fazendo com que você precise dessa liberação de dopamina tão rápida, né? Dessa sensação de prazer tão rápida. Porque a gente tem a liberação de dopamina, por exemplo, quem pratica artes marciais, que vai na academia, né? A gente vai ter essa liberação desse prazer, dessa dopamina, mas demora um pouco mais. Então, quando a gente está em desespero, a gente quer que ele seja liberado mais rápido, né? Para a gente fechar aqui, Samira, bateu à vontade, estamos aqui usando esse tema, né, que são jogos, bateu à vontade de jogar, o que a gente pode fazer para fugir do vício? Observa, né, se isso é um vício, se é simplesmente um joguinho, ou tô aqui entediado, não tenho nada para fazer aqui, ok, tô jogando, acabou, mas não é recorrente, não é algo que eu faço todos os dias e eu não consigo parar, que atrapalha a minha vida. Né? Tem que ser algo que é recreativo, algo que a gente faz uma vez ou outra, ok. Quando você começar a perceber que esse comportamento não é mais recreativo, né? Que ele passa a ter uma rotina, que ele pode começar a atrapalhar o seu sono, mexer com a sua alimentação, mexer com a atividade física, por exemplo, que você, né, já estiver dependente disso, então é necessário ouvir as pessoas que estão ao redor, porque as pessoas avisam. Quem está no vício não vê que está viciado. É muito difícil. A pessoa vai dizer, não estou, não sei o quê. Mas ouçam as pessoas que estão ao seu redor, porque quem está de fora consegue ver melhor. Né? Então, observar como está essa vida e procurar mais pontos de prazer, atividades que sejam mais saudáveis, né? Que tenham essa liberação de dopamina mais saudável, como artes marciais, academia, caminhada, corrida. A corrida tem uma liberação, né, de dopamina e de prazer muito forte. Né? Por isso que muita gente começa a correr e não para mais. Aí é bom, né?